Irmãos, eu quero que você que tem a sua Bíblia, talvez você não esteja de posse dela, tá com um fonezinho dentro de um ônibus ou no seu local de trabalho, mas se você tem condições de abrir a tua Bíblia, eu quero meditar com você em Lucas, no capítulo 5. Eu quero compartilhar com você, meditar com você uma passagem muito conhecida, mas o Senhor ministrou algo forte no meu coração acerca dessa palavra. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, ela é uma fonte inesgotável. Às vezes nós ficamos receosos de pregar a mesma palavra, né? Eu já preguei essa palavra uma vez, não vou mais pregar ela. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Você pode pregar a mesma palavra 1000 vezes, nunca vai sair do mesmo jeito. Sempre o Senhor vai ministrar ela de uma forma diferente, uma revelação diferente, porque a palavra de Deus, ela é tremenda. Costumamos dizer um velho ditado que a palavra de Deus se renova. A palavra de Deus não se renova, porque só se renova aquilo que envelhece. A palavra de Deus, ela é nova todo dia. Todo dia que você lê a palavra do Senhor, é uma revelação diferente. O Senhor fala de uma forma diferente. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Por isso, embora você conheça essa passagem, embora você já tenha ouvido uma pregação acerca dessa passagem, o Senhor tem uma palavra diferente para você nessa tarde acerca dessa mesma passagem. Amém? Glória a Jesus! Nós vamos falar sobre a pesca maravilhosa. Eu vou ler com os irmãos Lucas capítulo 5. Glória a Deus! Enquanto você me ouve, você vai ouvindo e compartilhando essa live. Como a irmã Cláudia nos orientou aí, aperte o coraçãozinho aí para ajudar a alcançar mais vidas, para ajudar a dar relevância aí no nosso Instagram, em nome de Jesus. Enquanto, meus irmãos, é importante eu frisar isso aqui nesse momento, enquanto nós ainda temos a oportunidade, ou melhor dizendo, a liberdade de pregar a palavra de Deus por este meio, o Instagram, o YouTube, porque vai chegar um tempo que você vai procurar, você vai desejar ouvir uma palavra como essa que você vai ouvir nessa tarde e você não vai encontrar. Porque até essas fontes, esses meios que nós temos hoje, eles estão sendo rastreados, vão ser restringidos, estão sendo restringidos e depois eles vão ser fechados. Porque o sistema hoje não quer que você ouça a palavra de Deus, não quer que os teus olhos sejam abertos e não quer que você aprenda. Eles querem que você seja distraído. Eles querem que você seja enganado. Eles querem que você fique dormindo. Isso eles querem. E é por isso que vai ser restringido até o ponto de ser tirado a palavra de Deus da internet, do YouTube, do Instagram. Por isso, enquanto você tem essa oportunidade, aproveita, ouça, compartilhe e não só ouça, mas pratique a palavra de Deus como ela é. Diz assim em Lucas capítulo 5: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E ouviu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E afastando, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para os que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele,
e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca de peixe que haviam feito. De igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Olha o interessante. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Irmão Silvano, Deus abençoe. Irmãos, vocês vão me ouvir pregar, mas pensa num pregador. É o irmão Silvano Silva que entrou aí na live agora. Deus abençoe, irmão Silvano, em nome de Jesus. Quando eu olho para essa passagem, irmãos, eu fico maravilhada com a escolha de Jesus e o porquê que Jesus escolheu o barco de Simão Pedro. O título do texto vai dizer: os primeiros discípulos de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus estava ensinando a uma multidão. De repente, essa multidão começa a apertar Jesus. De repente, o povo começa a alvoroçar e se aglomerar demais, a tal ponto que Jesus pensa em uma alternativa de pregar, de modo que a sua voz ecoasse para que todos o ouvissem, uma vez que não tinha microfone. Então Jesus pensa numa estratégia. Jesus vai olhar para a beira da praia e ele vai enxergar 2 barcos. E a Bíblia diz que Jesus enxerga 2 barcos, mas ele escolhe entrar em um barco. Mas antes de Jesus escolher entrar em um barco, a Bíblia diz que Jesus olha, ou seja, ele observa. E quando Jesus observa, ele está vendo que esses homens, esses pescadores, estão lavando as suas redes. Mas quando nós lemos o texto, nós vamos ver que eles não pegaram nada. Então me surge uma pergunta: se eles não pegaram nada, por que é que eles estão lavando as suas redes? Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles não pegaram nada. E a expectativa no coração é que acontecesse uma pesca. Porque esses homens, eles vivem disso. Esses homens que estão lavando as suas redes, eles não têm nenhuma outra fonte de renda. Esses homens que estão lavando as suas redes passaram uma noite inteira pescando, não foi para se distrair. Esses homens que estão lavando as suas redes passaram uma noite inteira pescando, não foi porque não tinham nada para fazer. Não, era o único trabalho que eles tinham. Não era uma profissão que eles escolheram, eles nasceram com essa aptidão, porque a pescaria era algo que era passado de pai para filho. Então esses homens estão pescando na intenção de apanhar peixes, porque se pagava a água de casa era com o dinheiro da pesca. Se pagava a luz da sua casa era com o dinheiro da pesca. E por que não dizer que o próprio barco em que eles estão usando para pescar, ou a própria rede em que eles usavam para pescar, comprava-se com o dinheiro da pesca, porque a pescaria era a sua única fonte de renda. Então a expectativa deles era de apanhar peixes. E a Bíblia diz que naquele dia esses homens não apanharam nada. Mas quando Jesus olha e observa, estes homens estão lavando as suas redes. Há um hino que diz assim: quem mandou largar as redes? Quem mandou você parar? Só que quem tem a intenção de parar de pescar, quem tem a intenção de abandonar a sua profissão, quem tem a intenção de abandonar tudo, ele não vai lavar as suas redes. Ele simplesmente vai chegar à beira do mar, abandonar o barco e sair dali. Mas Pedro está lavando as redes, porque embora uma noite frustrante, decepcionante, a intenção não é parar. A intenção é que no cair novamente da noite, ele pretende tornar ao mar e voltar a pescar. Porque a pescaria é a sua única fonte de renda. E embora ele não tenha apanhado nada, ele está lavando as redes.
E sabe por que ele está lavando as redes? Porque toda vez que nós tivermos uma noite frustrante, como foi a de Pedro, uma noite angustiante, como foi a de Pedro, expectativas frustradas, decepcionantes, dias cansativos, porque pensa, irmãos, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede, muda o barco de direção, vamos para outra margem e não apanha nada. E toda vez que você tiver uma noite frustrante, cansativa, angustiante, você não vai conseguir aquilo que você quer, não obteve aquilo que você desejava. Sujeiras vão se aglomerar às malhas da sua alma. E você precisa limpar essa sujeira. É por isso que Pedro está lavando as suas redes. Porque ele sabe que as suas redes precisam estar limpas, se ele quiser, à noite, voltar ao mar alto e obter novos resultados. Existem pessoas que há anos têm voltado ao mar alto, têm levantado todos os dias, têm ido ao seu trabalho, têm tentado mudar de vida e não têm conseguido. Sabe por quê? Têm tentado buscar resultados novos, mas a sujeira ainda está nas redes. Sujeiras ainda estão aglomeradas nas malhas da sua alma. E enquanto você não limpar essa sujeira, você não conseguirá obter resultados novos. É por isso que Pedro está lavando as redes. Porque ele não pescou aquilo que ele queria, mas aquilo que ele não queria, ele pescou. Isso é da nossa natureza, irmãos. Porque a nossa alma se volta a Deus, a nossa alma se volta à presença do Senhor, mas a nossa carne, ela não se converte. E todas as vezes que as nossas expectativas são frustradas, vem no nosso coração a ira, o ódio, o ressentimento, a mágoa. E aí a nossa carne, ela tende a alimentar essa sujeira, e ao invés dela sair, ela vai se impregnar as malhas da nossa alma. E parece que ela vai ficar aquela sujeira ali, sabe? Que não adianta você passar uma bucha, você vai ter que vir com uma palha de aço para que ela seja arrancada dali e você consiga obter resultados novos. Aleluias. É por isso que Pedro está lavando as suas redes. A intenção não é parar. A intenção não é abandonar a sua profissão. Tá cansado? Sim. É entristecido? Sim. Angustiado? Sim. Frustrado? Claro. E sabe qual é a maior frustração? É de chegar na beira da praia e contemplar os seus clientes e dizer para ele: pode comprar na concorrência, porque hoje eu não tenho um peixe para vocês. Mas desistir não. Ele tem a intenção de voltar ao mar alto à noite e voltar novamente a pescar. E Jesus está lá na praia. A multidão está apertando Jesus. A multidão se aglomera e Jesus está observando. Agora pensa comigo. Você acha que Jesus não viu isso? Você acha que Jesus não sabia disso? Você acha que Jesus não sabia que ele estava entristecido, angustiado, frustrado? Você acha mesmo que Jesus não sabia que ele estava lavando as redes, mesmo não tendo apanhado nada? E a Bíblia diz que Jesus se aproxima e entra no barco de Pedro. Pede para que ele afaste o barco um pouquinho da praia. E olha que interessante, irmãos. E Jesus entra no barco e senta para ensinar. Quem senta para ensinar não tem pressa de terminar o seu sermão. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu vou ensinar para a multidão, Pedro, mas senta aí porque você precisa ouvir. Pedro está sentado ali, observando Jesus sentado. O vento está ecoando a voz de Jesus. Naquele momento o vento se torna um microfone para soprar a voz de Jesus e fazer com que toda a multidão ouça o que Jesus tem a ensinar para eles que estão ali. E Jesus começa a pregar. E Jesus começa a ensinar. Jesus começa a exortar. Jesus começa a aconselhar.
Jesus começa a fazer o que ele sabia fazer de melhor. E o povo está ouvindo, o povo está aprendendo, o povo está se achegando ainda mais. E Pedro está agora observando. Quem observa agora não é Jesus, quem observa agora é Pedro. Observa e ouve. Ouve Jesus pregar e ouve Jesus ensinar. Depois que Jesus ensina para a multidão, que Pedro ouviu, Jesus vai dar uma ordem para Pedro. Pedro, agora afasta o teu barco ao mar alto. E aqui eu aprendo uma coisa tremenda. Porque Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, tendo apanhado a noite inteira, não pesquei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Sabe por que Pedro vai dizer: sobre a tua palavra lançarei a rede? Porque ele passou tempo demais. Por que tempo demais? Porque, como eu disse antes, Jesus sentou no barco para ensinar a multidão. Jesus não passou ali 30 minutos ensinando a multidão, não. Se Jesus sentou ali para ensinar a multidão, Jesus não teve pressa de terminar o seu sermão. Tempo suficiente para Pedro ouvir, entender e compreender a palavra do Senhor. Tempo suficiente da palavra entrar no coração de Pedro e mudar muita coisa que precisaria ser mudada. Não só na multidão que estava na beira da praia ouvindo, mas também na vida de Pedro. E é por isso que ele vai dizer: Senhor, a noite inteira pescando eu não apanhei nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Sabe, meus irmãos, por que Jesus escolheu o barco de Pedro? Porque a Bíblia diz que quando ele está ensinando a multidão e a multidão aperta Jesus, ele enxerga 2 barcos. Mas ele escolheu entrar no barco de Pedro. E é por isso que eu fiz a pergunta: será que Jesus não sabia tudo que tinha acontecido com ele? É claro que sabia. A escolha de Jesus pelo barco de Pedro não estava na estrutura do barco, não estava na cor do barco, não estava no tamanho do barco. A escolha de Jesus pelo barco de Pedro estava em saber quem era o dono do barco. A escolha de Jesus pelo barco de Pedro estava em saber quem era o dono daquele barco. Por que Jesus escolheu a casa de Jessé? Por causa dos filhos, homens, soldados? Não. Por causa do tamanho? Por causa da cor? Por causa da estrutura? Não. Jesus escolheu a casa de Jessé porque Davi morava ali. Você está entendendo o que ele está dizendo nessa tarde? Por que Jesus escolheu a sua casa? Por que Jesus escolheu exatamente você nessa tarde para ouvir essa palavra? Porque Jesus escolheu a sua vida para transformar a história da sua vida, para transformar a história da sua família, para transformar você que está ouvindo essa palavra nessa tarde. Porque existem pessoas que parou a um determinado ponto da sua vida e Jesus está dizendo: você precisa dar continuidade. Jesus escolheu o barco de Pedro e entrou no barco de Pedro porque ele viu coisas na vida de Pedro tremendas. E a primeira, Jesus viu em Pedro um homem que sabe lidar com as frustrações da vida. Por quê? Porque hoje nós temos visto pessoas que, por bem menos que Pedro, abandonaram casa, família, trabalho, faculdade e tantas outras coisas, porque teve um dia frustrante, porque se decepcionou, porque um amigo ofendeu, porque foi traída, porque o filho magoou, porque o líder não entende, porque ninguém o compreende, porque a mãe não aceita. E aí uma infinidade de não vou dizer de desculpas, porque só quem sabe a dor que você está sentindo é você mesmo. Mas eu venho aqui para te dizer: não use isso como desculpa para você parar a sua vida, para você abandonar os teus planos, os teus projetos, para você estacionar onde você está e viver na mesmice que você está vivendo. Ele tinha tudo para poder parar, ele tinha tudo para fazer conforme a própria letra do hino. Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Não, ele não parou.
Ele não pescou nada, ele está cansado, ele teve um dia frustrante, mas a intenção não é parar, e é por isso que ele está lavando as redes. É por isso que ele está fazendo como todos os demais que apanharam peixes, porque lavar as redes pela manhã era o que todos os pescadores faziam. A intenção não é parar, é amolar a ferramenta, é deixar a ferramenta limpa, é deixar ela pronta, porque ele pretende usar ela à noite. A intenção não é parar, é dar continuidade, e é isso que o Espírito Santo de Deus está querendo dizer para você nessa tarde. Está cansado, está frustrado, está abatido, está entristecido, está decepcionado, teve um dia mau, mas isso não veio para te fazer parar, isso veio para trazer uma mudança na sua história, isso veio para virar a página da sua história, isso veio para trazer crescimento a você, e é por isso que eu permiti que isso acontecesse, é por isso que eu permiti que esse sentimento viesse ao seu coração, é porque eu quero entrar aí dentro e mudar a história da sua vida, é porque eu quero entrar na história da sua vida e mudar as coisas conforme elas estão, porque Ele mesmo não aguenta ver você vivendo a vida do mesmo jeito há anos e nada muda. Aleluias. Por isso Jesus escolheu entrar no barco de Pedro, porque viu nele uma pessoa que sabe lidar com as frustrações da vida. O que é saber lidar com as frustrações da vida? É quando tudo isso acontece com você, acontece com todo mundo. Você acha que eu nunca tive um dia mal? Que a adversidade nunca bateu na minha porta? Que eu nunca quis parar? Que eu nunca disse que esse ministério não é para mim? Que eu nunca orei dizendo, Senhor, a cruz está pesada demais? Mas Jesus entrou no meu barco. E Ele disse, é por isso que eu entrei no teu barco. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você não vai parar, mas você vai continuar. E eu vou mudar a história da sua vida. Aleluias. E é por isso que Jesus escolheu o barco de Pedro. E quando Jesus escolhe o barco de Pedro, porque enxerga nele uma pessoa que sabe lidar com as frustrações da vida. Quando o Senhor ministrava isso no meu coração, o Senhor falou algo muito forte. Eu dobrei meu joelho e eu só sabia chorar. Porque o Senhor me trouxe à memória muita coisa. E o Senhor falava comigo, sabe por que, Raquel, hoje você não enxerga ao seu lado muitas pessoas que começaram com você? Porque existem pessoas que não sabem lidar com as frustrações da vida. Existem pessoas que quando a frustração chegou para você, escute isso. Você que está aqui nessa live me ouvindo, escute isso. Quando o dia mal chegou para você, quando a frustração chegou para você, disseram, eu no lugar dela abandonava tudo. Se eu tivesse no lugar dela, eu saía daquele trabalho. Se eu tivesse no lugar dele, eu abandonava tudo. Se eu tivesse no lugar dela, eu largava aquele homem. Se eu tivesse no lugar dela, eu abria a mão daqueles meninos. Se eu tivesse no lugar dela, eu abria a mão daquele ministério. E começaram a dizer que se tivesse no seu lugar, o que fariam? Mas você agiu de forma diferente. Lavou as redes. Aleluias. E é por isso que eles não conseguiram mais te acompanhar, que você tem chegado a um certo nível, a um certo patamar, que você olha para trás e agora eles ficam perguntando como ela conseguiu? Como ela conseguiu? Por que ela? Por que ele? Mas na hora de lavar a rede, ninguém quis lavar a rede. Preferiram abrir mão. Preferiram largar a ferramenta de trabalho. E é por isso que a vida continua do mesmo jeito. Mas Pedro é uma pessoa diferente. E Jesus escolheu entrar no barco dele. A Bíblia diz que depois de ensinar para a multidão e depois de Pedro ouvir a palavra do Senhor, ele vai dar uma ordem. Afasta o barco um pouco da praia e lança-te ao mar alto. Sabe o que eu acho interessante? É que quando Jesus dá uma ordem, Jesus vai dizer, Pedro, lança-te ao mar alto agora. E ele poderia dizer várias coisas para Jesus, Senhor, o Senhor entende muito de falar, porque eu parei até agora e fiquei te ouvindo, mas de pescaria eu entendo. Ele poderia dizer isso, eu sou pescador desde que nasci. E agora, Senhor, não é hora de apanhar peixe. Agora, Senhor, não é hora de apanhar peixe, porque o sol já se pôs.
É hora que a água está quente e os peixes estão no fundo do mar. Horário de pescar é à noite, é na madrugada, que a água está fria e eles sobem. É por isso que os pescadores apanham peixe, sobem ao mar alto de madrugada, à noite. Eu entendo disso. Ele poderia dizer isso para o Senhor, porque ele é pescador desde que nasceu. Mas ele não diz nada. E aqui eu aprendo com Pedro um princípio para a mudança da minha história, para uma mudança de vida. E aprenda nessa tarde também. Qual é o princípio? O que Pedro aprendeu? Obedecer. Porque ele não diz nada. Ele poderia dizer, mas ele não diz. Ele somente vai dizer: Senhor, eu apanhei a noite, pesquei a noite inteira, não apanhei nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E Pedro lança a rede e acontece a pesca maravilhosa. Glória a Deus. Eles ficam tão maravilhados, eles ficam tão surpresos com a pesca maravilhosa, que eles começam a gritar para o outro barco, porque Jesus viu 2 barcos. Ele entrou no barco de Pedro, mas o outro ficou lá na beira da praia. E sabe o que o Senhor está dizendo? Quando eu entrar no teu barco e quando eu realizar na sua vida e na sua história o grande milagre, a pesca maravilhosa e a mudança da sua história, ela vai ser tão grande que vai contagiar a todos. E é por isso que Pedro está gritando para o barco que ficou lá na beira da praia: ei, venham aqui nos ajudar. E eles não estão entendendo, porque tá de dia, o sol tá quente, mas o barco tá cheio de peixe. O peixe está pulando para fora do barco. A Bíblia diz que o outro barco vem, eles começam a repartir, e é tão grande, a pesca é tão maravilhosa, é por isso que o nome é pesca maravilhosa, que a Bíblia diz que os 2 barcos quase iam a pique. Aleluia. E aí eu entendo a palavra do Senhor, quando diz em Efésios capítulo 3, versículo 20, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos. É esse Deus que eu sirvo. Aleluias. Oh Deus maravilhoso. Meus irmãos, foi tão grande a obra que Deus fez, que a Bíblia diz que eles encheram os barcos, foram para a beira da praia, e Pedro está assustado. Pedro está maravilhado. E não é só Pedro, a Bíblia diz que todos que estavam ali. E olha a palavra de Pedro. Olha a palavra de Pedro. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim. Afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Eu não sou digno. Pedro está achando que Jesus escolheu o barco dele para dar a ele aquilo que ele precisava. Oh, meus irmãos, Pedro está achando que Jesus escolheu o barco dele apenas para suprir a sua necessidade. Qual era a necessidade de Pedro? Peixe. Ele é pescador. A noite inteira ele não apanhou nada. E ele está dizendo: Senhor, afasta-te de mim. Talvez em toda a sua história como pescador nunca aconteceu uma pesca como aquela. E não é história de pescador, não, é verdadeira. Talvez em toda a história de pescador, ouvindo teu pai, ele nunca ouviu falar numa pesca como aquela. Porque Jesus é assim, meus irmãos. Ele faz o que ninguém faz. Ele opera como ninguém opera. Esse é o Deus que eu sirvo. Aí Jesus olha para ele e diz: não temas, Pedro. Agora Jesus vai revelar o propósito dele. Escute. Agora Jesus vai revelar o propósito da escolha dele pelo barco de Pedro. Eu não entrei no teu barco para te dar peixe, não.
Não entrei no teu barco para suprir a tua necessidade. Eu não entrei na tua casa nessa tarde para te abrir uma porta. Não entrei na tua casa nessa tarde para te trazer uma cura. Só isso, não. Eu entrei para mudar a história da sua vida. Talvez Pedro está dizendo, como assim? E o Senhor está dizendo, não temas. De agora em diante, você não serás mais pescador de peixe, mas você vai ser pescador de homens. Aleluias. O princípio para uma mudança da sua história está em obedecer. Pedro foi obediente desde o momento em que Jesus entrou no barco dele. Porque o princípio está em obedecer. Porque a palavra do Senhor vai dizer, e levando os barcos para a terra, depois da fala de Jesus, depois que Jesus vai dizer, tu agora vai ser pescador de homens. A Bíblia vai dizer, deixaram tudo, não quiseram nem saber dos peixes que apanharam. Deixaram tudo e o seguiram. Aleluias. Nós estamos vivendo uma era, uma geração em que ninguém mais quer obedecer. Ninguém mais quer obedecer. E a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, somente a parte A do versículo diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, quando você pega a palavra temor e você busca o significado dela, quer dizer sentimento profundo de respeito e obediência. Ninguém mais quer obedecer a palavra de Deus como ela é. Ninguém mais quer obedecer a palavra de Deus como ela é. As pessoas têm se julgado tão sábias pelos seus próprios intelectos e conhecimentos, têm se julgado tão donas de si e da verdade, que agem segundo as suas próprias vontades e segundo aquilo que elas acham que é certo. E a vida continua do mesmo jeito. Uma soberba muito grande, um egoísmo muito grande, uma falta de humildade sem precedentes. E nós olhamos para a palavra do Senhor e não enxergamos isso. Não obedece pai e mãe, não obedece liderança, não tem submissão a ninguém. Vivem por aí. Eu desconheço isso. Aleluias. E a palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A virada da história, da vida de Pedro, ela acontece porque ele é obediente. Jesus entra no barco dele, afasta o barco, ele obedece. Jesus entra e ensina, ele obedece. Jesus manda ele ir com o barco ao mar alto, ele obedece. Jesus manda ele lançar a rede, ele obedece. Ele simplesmente obedece. Você não vai ver ele questionando, indagando, lamentando em momento nenhum, embora ele tivesse razão e motivos para isso, mas você não vê. Ele simplesmente obedece, porque ele entende que é um princípio para a mudança da história da sua vida. Sabe por quê, meus irmãos? Nós estamos vivendo uma era que as pessoas não querem uma história com Jesus. Elas querem um momento com Jesus. Como assim, missionário? Vão para a igreja, fazem uma campanha de 7 dias. Não sou contra a campanha, eu faço. Faz uma campanha de 7 dias, querem a cura, e Jesus dá a cura. E depois? Para onde você vai? Faz uma campanha para o Senhor abrir a porta. E Jesus abre a porta. E depois? Para onde você vai? Faz uma campanha para Jesus libertar. Jesus liberta. E depois? Para onde você vai? Querem um momento com Jesus.
É por isso que Pedro está dizendo: Senhor, se afasta de mim. Ele está achando que Jesus entrou ali para lhe dar peixe. E Jesus está dizendo: eu não quero um momento com você não, Pedro. Suprir a sua necessidade, isso aí para mim não é nada. Eu quero mudar a história da sua vida. E ele aceita essa mudança. E quando nós aceitamos a mudança da história da nossa vida, a mudança da nossa vida, quando nós aceitamos isso, não é um momento com Jesus. Não é 7 dias de campanha. Não é 40 dias no monte. Não é 21 dias de jejum. Não é 3 dias de consagração. É uma vida inteira ao lado do Senhor Jesus. É uma vida de compromisso com o Senhor. E é por isso que ele está dizendo: tu não serás mais pescador de peixe, mas vai ser pescador de homens. E sabe por que existem pessoas que a vida continua do mesmo jeito? Porque não aceitam o princípio da mudança dela, que é obedecer. Porque estão dizendo: Senhor, eu pedi a cura, o Senhor me deu a cura, tá bom até aqui, da agora em diante eu caminho sozinho. Muito obrigado. É assim. A geração que nós estamos vivendo está sendo assim. Da agora em diante, Senhor, eu caminho sozinha. O Senhor não precisa mais caminhar comigo. Aleluia. Está achando que aquele suprimento vai pela vida inteira. E Jesus está dizendo: a minha intenção era outra. Mas eu não posso fazer se você não quiser. Eu não posso agir se você não quiser. Você precisa querer. E a Bíblia diz que ele aceita tanto uma mudança de vida, que ele esqueceu até do milagre que Jesus fez. Por quê? Porque chegou na beira da praia e abandonaram tudo. Peixe grande, peixe pequeno, barco, rede, tudo. Deixaram tudo e o seguiram. Seguiram a Jesus. Porque para uma mudança de vida, o princípio está em obedecer. Obedecer o quê? Obedecer a palavra de Deus como ela é. Começa por aí. E a palavra do Senhor diz: quer vir após mim? O que eu preciso fazer? Negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Não é do jeito que você quer. É do jeito dele. É da forma dele. É da maneira dele. É por isso que muitos não querem. Porque não querem obedecer. Aleluias. E é por isso que a sua vida vai continuar do mesmo jeito. Mas se você ousar em obedecer a essa palavra, o Senhor tem coisas grandes para você. Aleluias. O Senhor tem coisas grandes. Por que o Senhor tem coisas grandes? Porque quando eu olho para a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que Pedro é um discípulo de Jesus, que experimentou coisas sobrenaturais que nenhum outro discípulo de Jesus experimentou. Ele viveu coisas sobrenaturais, experiências sobrenaturais que nenhum outro discípulo de Jesus viveu. Por quê? Porque, primeiro, ele aceitou o princípio que foi obedecer. Mas por que ele resolveu obedecer? Porque ele ouviu a palavra. A palavra mudou o coração de Pedro. Quando Jesus entrou no barco dele e começou a ensinar, ele viu que a palavra era poderosa. Ele viu que ele podia acreditar na palavra, ele viu que ele podia confiar na palavra. E é por isso que ele seguiu a Jesus, porque ele confiou na palavra, ouviu a palavra, acreditou na palavra. E ele resolveu obedecer a esta palavra e a sua vida muda. E ele vai viver experiências que nenhum outro discípulo de Jesus viveu por causa da palavra. Nós devemos compreender, meus irmãos, que o povo que estava lá na praia, apertando Jesus, se aglomerando, querendo ouvir Jesus, por que eles estavam ali querendo ouvir Jesus? Porque só Jesus tinha uma palavra de fé e esperança para o coração deles. Porque era um povo que vivia debaixo do governo do Império Romano. Era um povo que vivia sofrendo demais. Era um povo muito sofrido. E o sofrimento dele não era diferente do sofrimento que nós vemos hoje. Havia injustiça social? Havia.
Havia roubo? Havia. Havia enfermidade? Havia. E não tinha naquela época os recursos que nós temos hoje. Era um povo que vivia sofrendo. Mas o povo ia para o deserto atrás de Jesus para ouvir uma palavra. Eles não iam para receber chave de carro, chave de casa, não. Eles não iam para receber cesta básica, eles não iam para receber nada disso. Tudo que eles queriam era ouvir uma palavra. Prestem atenção. E a palavra era tão poderosa que a palavra trazia alimento para eles que arroz e feijão não trazia. A palavra trazia cura que antibiótico nenhum dava. A palavra trazia libertação que clínica nenhuma, que nem na época existia, podia trazer. A palavra trazia cura interior que psicólogo nenhum na época que não existia podia trazer. Era por isso que eles iam para o deserto apertar Jesus, aglomerar Jesus para ouvir Jesus. Porque só Jesus tinha essa palavra de esperança. Só Jesus tinha essa palavra de fé. Só Jesus tinha essa palavra que curava. Só Jesus tinha essa palavra que libertava. Só Jesus tinha essa palavra que transformava. É por isso que o povo apertava Jesus, aglomerava Jesus e queria ouvir Jesus. Aleluias. E é por isso que o povo estaria apertando Jesus. Aleluias. E é por isso que o povo estava ali se aglomerando para ouvir Jesus, porque Jesus era portador de uma mensagem que alcançava a necessidade do povo. Uma mensagem simples, uma mensagem que não tinha teologia, uma mensagem que não tinha hermenêutica, uma mensagem que não tinha oratória. Não, a mensagem de Jesus era bem simples. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Toma sua cruz e siga-me. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquele que me segue não andarás mais em trevas, mas passou das trevas para a luz. A mensagem de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A mensagem de Jesus: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa alma. As mensagens de Jesus eram mensagens simples, mas eram mensagens acompanhadas de muita unção, eram mensagens acompanhadas de muita graça, eram mensagens que não tinham mentiras, mas eram mensagens acompanhadas de somente verdades. Mas não se engane, havia também naquele tempo pessoas que queriam ouvir mensagens que trouxessem sabedoria, queriam ouvir uma mensagem diferente. Quando nós lemos em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22, olha o que Jesus vai dizer: os judeus pedem sinal, os gregos pedem sabedoria, mas Jesus vai dizer: mas a palavra que eu vos tenho é essa. Uma mensagem simples. Uma mensagem simples. É por isso que a multidão apertava Jesus, porque queria ouvir uma mensagem simples. É essa mensagem simples que Jesus ensina para a multidão, que gera fé no coração de Pedro, que faz ele ser obediente à palavra e que vai fazer ele viver experiências que nenhum outro discípulo de Jesus viveu. A primeira experiência que Pedro vai viver, que nenhum outro discípulo viveu, foi essa: a pesca maravilhosa. Ele fica tão assustado que ele pede para Jesus se afastar dele. E aí ele entende que Jesus é tão poderoso que ele não quer só suprir a nossa necessidade, ele quer mudar a nossa história. Ele não quer um momento com a gente. Ele não quer aquele momento de arrepio que você chora, fala em mistério, sente alegria e acabou. Não, ele quer uma comunhão contínua todo dia. Ele quer um relacionamento. É isso que ele quer, é isso que Pedro entende, é isso que ele vai aprender. E ele aceita isso. A segunda experiência que nós vamos ver de Pedro
Está em João, no capítulo 6, no versículo 68. Jesus está pregando. O povo começa a ir embora. Sabe por que o povo começa a ir embora? Porque o povo está achando que o sermão de Jesus está pesado. Aí Pedro vai até Jesus e vai dizer: Senhor, o povo está indo embora. Muda o sermão. Prega outra palavra. Jesus vai dizer para ele: quer ir embora também? Deixa o povo que vá. Pedro olha para o Senhor e diz: Senhor, experiência de quem já ouviu muito Jesus, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Ele sabia que essa palavra era poderosa. Mas em Mateus, no capítulo 14, no versículo 28, os discípulos de Jesus estão no barco e de repente começa uma grande tempestade. A tempestade começa a açoitar o barco, a bater no barco, as ondas começam a apavorar os discípulos de Jesus que estão no barco, e de repente eles olham, vem alguém andando sobre as águas e eles vão gritar: é um fantasma. Pedro vai olhar e vai ver que é Jesus. Tá todo mundo com medo, mas Pedro tem a coragem de dizer: Senhor, manda eu ir até a ti. Porque Pedro não somente saiu do barco e andou sobre as águas. Por que ele pede para Jesus dar uma ordem para ele sair do barco e andar sobre as águas? Porque a palavra que sai da boca de Jesus, ela não volta para trás. A palavra que sai da boca de Jesus, nela ele pode acreditar. Se Jesus falar: anda sobre as águas, ele sabia que ele podia andar, e Jesus falou: vem. E ele anda sobre as águas. Quando nós olhamos para outra experiência de Jesus, está em Mateus, no capítulo 17, no versículo 26. Os cobradores de impostos vão até Pedro questionar, dizendo que nem ele nem Jesus pagam os seus impostos. Jesus vai olhar para Pedro e vai ver que ele está com um semblante diferente. Vai perguntar para ele o que está acontecendo, e ele vai dizer: Senhor, estão dizendo que o Senhor não paga os teus impostos. O Senhor vai dizer: Pedro, vai ao mar. Você vai lançar um anzol. Você vai pegar um peixe. Você vai abrir a boca do peixe. E na boca do peixe vai ter 2 moedas. Você vai pagar o meu imposto e o seu. Aleluia. Pedro vai. Pega o peixe, abre a boca do peixe. Na boca do peixe vai estar moeda. E a moeda, ele paga o imposto de Jesus e também paga o imposto dele. O tributo de Jesus e também o tributo dele. Porque Jesus deu uma ordem, ele confia na palavra de Jesus, e a palavra de Jesus, ela é verdadeira. Nela ele confia. Experiências tremendas, porque ousou em obedecer e acreditar na palavra de Deus. Em João, no capítulo 21, agora acontece uma segunda pesca. E essa não é maravilhosa. Essa é milagrosa. A Bíblia vai dizer que eles estão pescando na praia. E Jesus está na beira da praia e os discípulos não conhecem Jesus. E quando eles olham mais de pertinho, observam, tentando reconhecer quem é aquele que está ali na beira da praia, quando Jesus fala. Quando Pedro ouve a voz de Jesus e reconhece Jesus, sai correndo desesperado, porque ouviu a palavra de Jesus, porque reconheceu a palavra de Jesus, e a palavra de Jesus ele conhece. Pedro teve grandes experiências por causa da palavra, grandes experiências, e todas elas maravilhosas que eu citei aqui para vocês. Pensa, irmãos, que experiência maravilhosa andar sobre as águas, abrir a boca de um peixe e encontrar uma moeda. Quem não gostaria de viver uma experiência como essa? Mas a maior experiência de Pedro é quando se cumpre a palavra do Senhor na vida dele. Quando Jesus disse: olha, Pedro, eu entrei no teu barco, não foi para suprir a sua necessidade. Ou melhor dizendo, não foi apenas para suprir a sua necessidade, quer conceder a você peixe, que é o que você precisava, porque não pescou nada a noite inteira. Eu entrei no teu barco porque eu escolhi mudar a história da sua vida. E agora em diante, a partir de hoje, você não serás mais pescador de peixe, mas serás pescador de homens. E essa palavra se cumpre na vida de Pedro. Em Atos, no capítulo 2, no versículo 41.
Pedro agora vai lançar as redes. E essa rede não é mais de fibra, não. A rede que Pedro vai usar agora é a palavra. Aleluia. A mesma rede que foi usada para pescar ele vai usar para pescar outros. E agora acontece a pesca maravilhosa na vida de Pedro. Quem vai fazer a pesca maravilhosa agora não é Jesus na vida de Pedro, é Pedro que vai fazer a pesca maravilhosa. Porque Jesus mudou a história da vida dele. Que pesca maravilhosa é essa, missionária Raquel? Em Atos, no capítulo 2 e no versículo 41, a Bíblia vai dizer que Pedro agora está pregando. E quase 3.000 almas se rendem a Cristo pelo poder da palavra. Você pode dar um glória a Deus por esta palavra? Você que está aqui comigo nessa live, digita aí um glória a Deus. Eu sinto tanta presença de Deus. Aleluias. Oh, meus irmãos, Deus quer mudar a vida de todos, mas não é todos que querem. Mas você que quer uma mudança de vida, você que quer deixar Jesus entrar no seu barco e aceita uma mudança na sua história, você precisa seguir alguns princípios. E o primeiro deles está em obedecer a palavra do Senhor. Obedecer e obedecer a palavra de Deus. Só isso. A palavra de Deus muda a história da nossa vida. A palavra de Deus muda a história da vida de qualquer pessoa. Porque ela tem o poder de suprir todas as nossas necessidades. É por isso que o povo ia para o deserto para ouvir essa palavra tão poderosa. E essa palavra tão poderosa mudou a vida de Pedro. Você quer que essa palavra tão poderosa mude a sua vida? Você precisa confiar mais nessa palavra. Para de ir atrás de profeta, de revelador, de pessoas que se julgam serem santarrões, santos homens de Deus e mulher de Deus que tem revelação de... A maior revelação é a palavra de Deus. E se Deus fez isso na vida de Pedro, pode fazer isso na sua vida, na minha vida. Desde que nós seguimos o princípio de obedecer e obedecer a palavra de Deus. O Senhor, Ele não quer somente suprir a sua necessidade. Ele tem poder para isso? Tem. De abrir uma porta, de salvar, de libertar, de curar, de tudo isso. Mas Ele não quer só isso para a sua vida. Ele quer muito mais. Ele não quer um momento com você, Ele quer você para toda a eternidade. E de repente você que está aqui comigo nessa live, ouviu essa palavra, está sentindo a presença de Deus, essa palavra está queimando no seu coração. Porque a palavra de Deus, irmãos, quando ela entra no nosso coração, ela queima. Ela queima como se tivesse uma chama aqui dentro. E você está dizendo, eu quero uma mudança da minha história. Eu quero que você digita aí, eu quero, Senhor. Eu quero uma mudança na minha história. Eu quero que como foi na vida de Pedro, seja na minha, Senhor. Eu aceito a mudança na minha história. E eu vou orar por você nessa tarde. Aleluias. A palavra do Senhor é poderosa, irmãos. Ela não volta para trás nem vazia. Aleluias. Pedro, porque foi obediente à palavra do Senhor, ele viveu experiências que nenhum outro discípulo de Jesus viveu. Olha que coisa maravilhosa. Nenhum outro discípulo de Jesus viveu. Ele viveu. Aleluias. E Ele quer que você nessa tarde viva também. Amém. Amém. Eliana, eu quero. TTB 293, eu quero. Vamos orar. A irmã Maria Josiane, eu quero. Amém. Nós vamos orar. Nós vamos orar e o Senhor vai fazer em nome de Jesus, porque Ele vai cumprir a sua palavra. Márcia, Deus abençoe. Márcia Leopoldino, em nome de Jesus, minha querida. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Nosso Deus é poderoso. Ele é poderoso para fazer muito mais na sua vida, além daquilo que nós pedimos e pensamos. Eu creio nesse Deus. Aleluias. Aleluias.
Quero orar por você. Nós vamos orar agora. E o Senhor vai fazer coisas grandes. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluias, louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluias. Senhor, em nome de Jesus. Irmã Marlene, eu quero. Deus abençoe, irmã Marlene. Irmã Marlene, né? Marlene Franco. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Oh, glória, Senhor, em nome de Jesus. Bendito seja o teu santo nome, ó Deus. Segundo a tua palavra, assim ministrada nessa tarde, nós cremos no teu poder, ó Deus. E nós sabemos, ó Pai querido, que o Senhor não quer apenas um momento conosco, mas o Senhor nos escolheu. É a tua palavra que diz: não sois vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, para que vás e des bom fruto, e o vosso fruto permaneça. Foi o Senhor que nos escolheu. E o Senhor nos escolheu não foi por um momento, mas o Senhor nos escolheu para uma eternidade. O Senhor não nos escolheu por um momento, mas o Senhor nos escolheu para uma vida eterna, Pai. Em nome de Jesus. Todos nós, Senhor, enfrentamos dias difíceis, frustrantes, angustiantes. E eu oro, Senhor, porque muitos dos meus irmãos não sabem lidar com esses dias. Eu oro, Pai, para que o Senhor nesses dias entre no nosso barco, nos faz ouvir e entender a Tua palavra e nos fortalece por intermédio da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos não ser só ouvintes da Tua palavra, mas praticantes dessa palavra que liberta, dessa palavra que transforma, ó Deus, dessa palavra que cura, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um desses irmãos que ouviram a Tua palavra e disse: eu quero, Senhor, eu quero uma mudança na minha vida, eu quero uma mudança na minha história. Eu não quero só, Senhor, que o Senhor supra a minha necessidade. Eu não quero que apenas o Senhor conceda para mim o milagre que eu tanto preciso, mas eu quero que o Senhor mude a minha história, a minha vida, como fez na vida de Pedro, porque cremos na Tua palavra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, que ouviu a Tua palavra, que recebeu a Tua palavra, que entendeu a Tua palavra, Senhor, abençoa agora. Ó Deus, toca neles agora, faz-os sentir a Tua presença, Senhor. Abençoe o seu lar, a sua casa, a tua família, Senhor, em nome de Jesus. Cada um deles agora sejam tocados pelo Senhor, sejam visitados pela Tua graça e pela Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, assim eu oro, Pai. Te agradecemos pela Tua presença e por esta palavra, Senhor. Continua conosco e falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Emanuele, Deus abençoe, Emanuele. Deus abençoe todos os irmãos que estiveram aqui comigo, ouviram esta palavra. Glória a Jesus. Irmã Carolina e Leopoldino, Deus abençoe. Deus abençoe, Carolina. Em nome de Jesus. Elisiana, Deus abençoe. Márcia, Deus abençoe. Regina, Deus abençoe. Amém, irmãos. TBT 293, Deus abençoe. Raquel, minha xará, Deus abençoe. Deus abençoe todos os irmãos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fica na paz.